Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu acabei de chegar do hospital, são 5h22 da manhã, eu moro aqui em Santos e eu queria compartilhar com vocês algo muito importante. Eu faço tratamento de enxaqueca e devido a essa pandemia que pediu para as pessoas ficarem em casa, né? Hashtag fique em casa. Eu obedeci como todas as pessoas obedeceram. Fique em casa. Milhares de pessoas estão morrendo de Covid. Gente, isso é mentira. Eu estou aqui para denunciar que isto é mentira. Nesses últimos 3 meses e meio, eu estive nos hospitais, mais ou menos assim, uma semana sim, outra semana não, devido às crises de enxaqueca. Porque, para quem não sabe, enxaqueca, o gatilho dela é um estresse, é uma situação que você fica difícil, estressante, você tem um nervoso que você passa e você fica com crise de enxaqueca. E eu faço tratamento da pior enxaqueca que existe. E eu já fiz craniotomia de aneurisma cerebral. Então, aliado a isso, um dos meus neurologistas disse que eu poderia estar sofrendo também de cefaleia pós-craniotomia. Bem, o que aconteceu? Por estarmos todos trancafiados dentro de casa, não pode sair, a escola fechou suas portas, meu filho não pode mais ir à faculdade, meus gêmeos não têm mais escola, a mamãe aqui tem que ser professora, tem que ser dona de casa, cozinheira, tem que fazer tudo dentro de casa, perdeu seu emprego, porque a situação abalou a economia. Ou seja, não é o Covid que está matando, não. É por causa do Covid que muitas pessoas estão morrendo. Eu acabei de chegar do hospital e o médico me informou. Eu faço plantão aqui neste UPA, que eu não vou citar o nome do médico para não comprometê-lo, não vou citar o nome do UPA em que eu estive, e ele disse: a parte aqui de cima, onde tem vários leitos de Covid, está vazia. Há várias e várias noites que eu dou plantão e sabe o que eu tenho receitado para as pessoas? Diazepam. Desculpa, gente, porque eu tô numa crise de ansiedade. E ele falou: hoje a senhora não está tendo crise de enxaqueca, mas a senhora está tendo uma crise de ansiedade. Eu vou prescrever diazepam. Eu falei: doutor, eu nunca tive crise de ansiedade. Eu estou com falta de ar. Ele falou: é justamente devido a toda essa situação, pandemia, fique em casa, perca o emprego, perca a escola, perca tudo, que as pessoas estão vindo aqui no consultório. E ele falou: o que eu mais tenho atendido aqui. Ele falou: até agora, gente, escutem isso, por favor. Este médico disse: até agora eu atendi um caso somente de Covid-19. Foi o caso que ele falou: eu atendi, confirmado, internado. O restante, ele falou, todos estão bem. E as pessoas estão vindo aqui saturadas, estressadas, com crise de ansiedade. Eu dou diazepam, elas vão para casa e ficam melhor. Outros casos que eu tenho atendido: asma, bronquite. Por quê? Porque essas pessoas precisam de exercício físico, precisam fazer natação, precisam fazer caminhadas. A praia está fechada, pelo menos aqui na Baixada. As pessoas são forçadas a ficar em casa. Colocou a máscara, você fica jogando gás carbônico e respirando, inalando gás carbônico. A máscara faz mal, sim, para quem está andando, caminhando para cima e para baixo, com aquilo lá no rosto. Principalmente quem tem asma, bronquite, entre outros problemas. Eu não sou médica, mas eu sou algo que é muito interessante você escutar. Eu sou paciente. E eu queria aproveitar esse vídeo para dizer para você que xinga presidente, porque ele disse que é só um resfriadinho. Outros médicos que eu conversei disse:
95% da população terá somente um resfriadinho. Que coisa, né? 5% da população poderá ser grave. Se a pessoa já estiver com outros problemas. Ah, mas eu tenho um amigo que ele não tinha nada, estava excelente, pegou Covid, está entubado. Gente, deve ser um caso em 1 milhão. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo, gente, na realidade? É que os hospitais, eu tenho um plano de saúde e como o UPA aqui é perto, às vezes eu corro para o UPA aqui perto. Então eu vou no hospital particular vazio. Por que os hospitais estão mais vazios do que antes? Porque as pessoas estão com medo. Então mesmo quem estava doente, quem tinha corria para o hospital e muitos corriam para pegar atestados médicos, viu? Porque agora não tem como mandar tacar atestado na cara do patrão, então não estão indo para pronto-socorro. Outros estão com medo de ir para o hospital, estão com algum problema? Não, mas eu vou ficar aqui com o meu problema, porque se eu for para o hospital eu posso pegar Covid. Então o que acontece? Os hospitais, quando vem a dor, pode estar o que for no hospital que eu vou. Você entendeu? Eu posso encontrar com a monga do Play Center, seja o que for, com o Chuck, mas eu vou para o hospital porque eu preciso da injeção Tramal, Dramin, Decadron, Dipirona, Tilatil, e quando não melhora eles me dão até de morfe. E eu vou. Eu tenho ido semana sim, semana não para o hospital. Eu tenho ficado enjoada, nauseada, tomado Dramin, porque tenho tomado muita medicação. O que está acabando comigo, eu não peguei Covid, mas está acabando comigo é por causa desse Covid. Eu tenho passado situações, você vê, nunca tive essa falta de ar, esse desespero como hoje. Eu não estava angustiada, eu falei, eu com crise de ansiedade, mas o médico disse, é assim que as pessoas têm vindo ao pronto-socorro. O hospital de campanha, ele falou, eles vão fechar, porque não tem paciente. Essa história de que, não tem máscara, não tem UTI, não tem não sei o quê. Gente, isso já não tinha antes. E essa história de que não tem agora, é porque já não tinha nada, entraram 2 pacientes com Covid e lotou. Vocês entenderam? Então, gente, tá na hora de pensar, tá na hora de vocês acordarem. E eu vou fazer um outro vídeo para que vocês entendam a posição das enfermeiras. Eu fui muito maltratada por uma enfermeira novamente. Já fui maltratada por uma enfermeira do UPA Zona Leste e hoje por uma outra enfermeira. Eu não vou citar da onde, mas tem enfermeiras boas? Tem, mas tem um. Portanto, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, eu acho que agora é hora de vocês pensarem um pouquinho. Quando o Covid-19 chegou aqui no Brasil, junto com ele chegou o tratamento. Tratamento através da cloroquina, que eu tomei durante 7 anos e nunca teve efeito colateral. É um remédio super light. Eu tomei corticoide, esse sim é um remédio que tem efeitos colaterais e é um remédio forte, mas a cloroquina não. É mentira que a cloroquina tem efeitos colaterais. Eu vejo pessoas, vocês me desculpem a franqueza, pessoas postando assim, a minha tia morreu de Covid, só que essa tia, ela já tinha 1 milhão de coisas, ela já estava doente há 2 anos, ela já tinha problema de saúde, pressão alta, piriri, pororó, pururu. Aí quando ela pegou o Covid, ela morreu. Aí eu te falo, será que se ela pegasse uma gripe forte, ela também não morreria? Se ela pegasse uma pneumonia, ela não iria morrer? Então, o que eu acho assim um absurdo é você colocar na conta, como parece que a pessoa estava andando na rua, Covid, pá, morreu. Não, gente, não é assim, sabe? Quanto eu vi uma senhorinha de 103 anos, ela pegou Covid e sobreviveu, fez o tratamento, ela tinha uma boa saúde, não era uma senhorinha hipertensa,
sabe? Então, assim, começa a pensar, parem de olhar as coisas com maus olhos, sabe? A cabeça foi feita para pensar. As coisas foram feitas para investigar. Não é todo prato que chega para você que você come. Não é todo médico que fala para você, gente, antes de eu operar minha cabeça, abrir minha cabeça, deixarem rachar minha cabeça no meio, sabe? Eu fui em um monte de médico. Eu acho que eu fui uns 8 médicos. Cada um falava uma coisa. Um médico dizia assim: não opera, não precisa. Você vai viver até 100 anos e esse aneurisma não vai romper. O outro dizia assim para mim: opera. Se você fosse minha mulher, eu faria você operar. O outro dizia para mim: não opera, tá tudo bem. O outro dizia assim: opera, você tem que operar. O outro dizia assim: até que, sabe, eu orei e falei: Deus, o que o senhor acha que eu faço? E aí eu fui num último médico que falou para mim: olha, sinceramente, você tem que operar. Eu peguei tudo, analisei, falei pro meu esposo: vou operar. Entendeu, gente? Então, ouçam as pessoas mais experientes. A gente vê que agora, por último, o presidente da República, que tem mais de 60 anos, está com Covid. O brasileiro, não é o brasileiro, né? O ser humano, ele é engraçado. Tá falando: nossa, eu quero que ele morra, força Covid. Gente, que vergonha uma pessoa falar isso. Eu acabei de falar com a enfermeira que me atendeu. Eu estava com o papel na mão, ela passou e falou: já vou pegar. Mas eu não pensei, não é comigo que ela tá falando, porque a gente não trata assim nem um animalzinho, nem um cachorrinho. Quando ela voltou, eu fiquei: ai meu Deus. Eu falei: foi comigo que você falou? Ela: daqui. Eu falei: foi comigo. Eu falei: olha, posso te dar uma dica? Eu falei nesse tom. Fala com educação. A gente ensina, eu dei aula para criança de primeiro aninho, segundo, terceiro, eu já dei aula até o 9º ano, mas para as crianças pequenininhas a gente ensina bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, com licença. Os meus filhos de 9 anos aqui, eles falam para mim: mãe, me dá água. Eu falo: por favor, dá licença, muito obrigado, bom dia, boa tarde. Gustavo, ela fala para mim: boa noite, senhora. Por gentileza, o seu papel? Eu já vou pegar o seu medicamento. Só um instante. O médico pediu para me dar um diazepam. Ela ia lá pegar. Não falou nada, parecia que ela estava tratando, sabe? Uma vira-lata. É assim que eu me sinto muitas vezes sendo tratada por algumas enfermeiras. Outro dia uma enfermeira ficou tão nervosa comigo, eu não fiz nada. Eu estava passando mal, eu estava com dor. Enfermeira, saiba que o paciente, ele não está ali porque ele quer. Ele queria estar no shopping, ele queria estar passeando com a família. E se ele está ali é porque ele está com dor, porque ele precisa. Você está ali porque você tem que trabalhar, você tem seu salário, você tem o seu ticket, você tem o seu emprego. Agradeça a Deus, esteja feliz, porque existem milhões de brasileiros desempregados e você ainda tem o seu emprego. Trabalhe feliz, sorrindo. Eu trabalho assim. Os meus clientes chegam, eu falo: oi, como vai? Bom dia, coloco uma musiquinha ambiente, como é que você tá? Como é que foi o seu dia? E às vezes eu tô com a cabeça latejando, mas eu estou sorrindo, porque eles não têm nada a ver com os meus problemas. Você entendeu? Aí outro dia uma pessoa falou assim pra mim: aquela enfermeira ali, você não sabe, ela tá passando por um problema. Todos têm problema. Cada um tem seus problemas, mas não é por causa dos meus problemas que eu vou despejar o meu mau humor, a minha grosseria em cima de você. Você não tem nada a ver com isso. Então, as enfermeiras, existem enfermeiras que chegam e tratam com educação. Oi, bom dia, senhora. Mas, em especial, as enfermeiras de hospitais públicos, elas acham que elas estão lidando assim: todo mundo que está aqui não está pagando. Nós estamos pagando sim, é dinheiro público, é meu dinheiro, é do outro, é do outro. Vocês entenderam? E quanto dinheiro público que nos é tirado?
quanto desconto que vem em folha. Então trate as pessoas com educação. Tem médicos que... Nossa, outro dia eu peguei um médico, que médico, que educação, num UPA aqui perto. Aí quando eu cheguei para a enfermeira me atender, uma grossa, ela arrancou, ela tirou a agulha do meu braço, ela quase quebrou a agulha no meu braço. Eu fiz, moça, por favor, eu já tive tromboflebite nesse braço. Falei, não faz mais. Eu falei, chama outra enfermeira porque eu acho que você tá nervosa. Ela fez, não, vai ser eu. Eu fiz, não, não vai ser você. Eu tenho direito de não querer você, por gentileza. Até para discutir eu falei com a educação, falei, por gentileza, chama outra. E ela ficou assim, sabe, com a agulha que ela tinha arrancado porque ela pegou mal a minha veia. Aí eu falei, chama outra por gentileza, você não vai mais me furar. Ela já tinha errado minha veia 2 vezes, me machucado, tirou a 2ª vez com tudo, porque ela já estava nervosa comigo. E eu falei com ela com educação. Eu queria estar em casa, brincando com os meus gêmeos, fazendo uma massa de pão, fazendo alguma coisa gostosa. E infelizmente eu estava ali no hospital, mas eu não estava descontando em ninguém por estar no lugar que eu não queria. Então, gente, eu só queria alertar vocês a isso. Cuidado, porque o Covid não está matando tanta gente assim não, mas por causa do Covid, as crianças estão sem escola. Por causa do Covid, muita gente está ficando sem o seu tratamento de câncer, sem o seu tratamento de quimioterapia, de radioterapia. Eu tenho uma pessoa na família que está sem o tratamento de radioterapia. Por causa do Covid, mães estão tendo crise de estresse. Eu mesma não sabia. Crise de ansiedade? Eu amo criança, eu amo meus filhos, eu amo minha família. E eu fui para um hospital às 3 e pouco da manhã tomar um diazepam. Falei, não. Falei, essa falta de ar aqui não é? Será que não é o Covid? Não, senhora, não. Aí o médico me explicou tudo isso que eu já expliquei para vocês, tá bom? Eu dei essa longa explicação para que vocês entendam que não é tudo isso. Mantenham o distanciamento, que eu acho que o distanciamento faz mais efeito do que as pessoas com máscara, uns em cima dos outros. Quanto aos idosos, eu acredito que eles têm que ficar em casa realmente, fazer uma caminhada e voltar para casa, não fazer mercado. Agora, as crianças e os jovens que não têm problemas de saúde podem muito bem ter uma vida normal. Um grande beijo e até a próxima.